No vídeo de hoje, JJ irá responder uma pergunta que assola todo brasileiro há décadas, está no cerne do brasileiro querendo entender quem é o personagem mais forte do GTA. Dito isso, vamos de mais um vídeo do JJ aí. Vambora. Nossa, essa intro foi dolorosa, enfim, vambora. Imagina uma rinha com todos os protagonistas do GTA. Então, a questão que eu queria saber Um lutando. ele tá querendo falar do forte força física realmente? Ou uma questão mais, tipo, quebrado de ter poderes ou influência, sei lá, né? Porque são duas coisas diferentes, né? Eu chutaria que o mais forte. Hum, é o Trevor. Mentira, não Contra o sei. outro. Quem que você acha que sairia vivo por último? Então eu fiz um ranking aqui hoje pra vocês, tipo uma listinha organizada Aí, do ó. mais Né? O CJ e o Trevor ali em primeiro. Pô, o Trevor é quebrado, né? Malucão, doidão. Eu acho que ele. fraco pro mais forte. Para escrever essa lista eu vou levar em conta força física, habilidade em combate, experiência militar ou de rua, Legal, legal. resistência, feitos absurdos dentro da história e também o impacto que cada um teve no próprio universo. Cara, eu acho que o Nico Bellic também é um forte candidato, né? Nico Bellic pensando aí. Não sei muito da história do GTA 4, sendo bem sincero, mas eu acho que ele é um forte candidato. Já deixando claro, essa lista envolve apenas os protagonistas que eu Ah, conheço tem e do GTA 6 também. Será que vai botar o Jason? É que o Jason tem uma experiência militar, né? Onde a gente sabe. Ele já foi militar, né? Então acho que conta bastante. Caramba, eu realmente estou pensando. O JJ realmente fez um vídeo de 19 minutos fazendo uma tier list de quem é o personagem mais forte do GTA. Interessante, né? Interessante, deixa isso ser interessante. Cara, legal, mas eu acho que assim, vamos lá, desses daqui, acho que o CJ, Nico Bellic, o Trevor e o Jason talvez seja, né, o meu top aí. Depois aí eu teria que decidir entre eles quem que é o mais forte, sei lá. joguei. Se eu deixar alguém de fora aqui, é simplesmente porque eu não tive experiência suficiente com aquele personagem para julgar de forma justa. E se eu Perfeito. falar alguma merda, eu também tô ficando velho, né, rapaz? Cara, meu áudio tá baixo aqui? Não tá. Não está baixo. Rapaziada, Como é que é? personagem para julgar de forma justa. E se eu falar alguma merda, eu também tô ficando velho, né, rapaziada? Vamos levar em Entendemos, consideração que eu entendemos. sou um boomer já. E no final, só um vai sair vivo deste combate. E talvez você não concorde com quem vai estar no topo. Hum. I always trump big for a A job voz well done. tá meio baixo o vídeo, né? Então. Get out of here, kid. Então vamos começar falando Michael. do mais fraquinho aqui, fraquinho entre muitas aspas, né? Ele daria um pau aí na maioria da galera que tá assistindo esse vídeo, certeza. Oitavo lugar, Michael de Santa. Pois é, calma, senta aí, senta na cadeira que eu vou explicar, não precisa se desescrever. Assim, Nos o que eu sei da história do Michael é que ele não teve muitas experiências assim, né? Tipo, em forças armadas ou alguma coisa assim. Eu só sei que ele, pô, o cara ali que roubou as coisas, né? Ele virou milionário, não sei o quê. seu prime, o Michael de Santa provavelmente ficaria em uma colocação muito Meio mais velho alta já. pelo simples fato dele ter vindo de Carcer City. Pra quem já viu Hum, meu vídeo de Manhunt, sabe que essa cidade é muito pior que Liberty City, que já é vista como sombria ali no universo de GTA, né? Liberty City é bem pertinho ali de Carcer City. Mas um dos principais pontos não fazia ideia. negativos em relação ao Michael, com certeza, é a idade, né? Ele Sim. já passou faz tempo do seu auge físico. Ele não tem o preparo atlético de alguém como o Franklin, por exemplo, né? Claro, comparado a uma pessoa normal. O cara Franklin tá é bem, forte também. ele ganhou até daquela mulher lá que já corria maratona. Se bem que ele quase infartou, mas beleza, ganhou. Mas o Michael, cara, a questão do Michael é que ele funciona melhor quando tem planejamento, estudo do alvo, rota de fuga, vantagem Concordo. estratégica. Numa arena onde tudo é imprevisível, alguém como o Trevor pode simplesmente avançar sem medo de morrer, né? E o Michael, ele perde o principal diferencial dele, que é o controle da situação. Ele é excelente em tiroteios curtos e precisos. A habilidade especial dele prova isso, né? Foco, precisão e execução limpa. Mas numa guerra prolongada contra múltiplos alvos altamente letais, ele não é o mais resistente nem o mais agressivo.
Agora, verdade. em qual cenário Michael seria devastador? Em um assalto planejado, numa emboscada preparada, guerra urbana com cobertura e tempo para pensar e planejar. Se cada personagem tivesse que montar uma estratégia antes do confronto, o Michael subiria várias posições, porque ele é cerebral. Então, numa rinha imprevisível, ele fica no final dessa lista, é claro, na minha opinião. Num jogo de xadrez criminal com planejamento e paciência, ele vira um dos mais perigosos da franquia. Perfeito. Também Concordo. É uma cara desse velho aqui, ó. Quem que vai se meter com um cara desse? Damn, this motherfucker got O Franklin? everything, nigga. He should have paid the Nizzo. Seguindo essa lógica, em sétimo lugar eu colocaria o Franklin. E Na aqui moral? a coisa começa a ficar interessante, né? Porque o Franklin, ele é jovem, atlético, tem reflexos absurdos, né? Tem a vivência habilidade das especial ruas. dele mostra isso claramente. Ele aprende rápido, evolui muito durante a história e termina o jogo muito mais perigoso do que começou. Então por que o sétimo? Primeiro, que ele é forte, beleza, isso é inegável, o cara é shapeado. Mas todo mundo sabe que o shape não é o principal quesito num combate, né? Verdade. E tem vários vídeos aí na net mostrando, só pesquisar. Mas existe um fator muito mais determinante para sua colocação. Porque apesar do potencial, ele ainda não tem o mesmo Salve, histórico cuecão do- brutal de sobrevivência Incrível, incrível. que alguns acima dele têm. O Franklin, ele é eficiente, mas digamos que ele ainda tá em formação. Ele cresce porque anda com o Michael e com o Trevor. Ele aprende com eles. Mas verdade. sozinho, em comparação direta com protagonistas que já chegaram no auge do caos, ele ainda tá um passo atrás. Agora, parando pra pensar, talvez eu É colocaria... que tem mais até- essa questão também, né? Que o Franklin meio que, não sei, ele não tava junto no primeiro assalto, acho que, não sei, acho que ele meio que, né, entrou depois ali. Era a época talvez do Cueca Terra. O Michael na frente do Franklin, né? Porque, enfim, é bem debatível esse sétimo e oitavo lugar. Então, mas o Michael. É, não, é verdade. Acho que o Franklin tem mais. Tem a vantagem de ser jovem e mais forte que o Michael, né? Mas em termos físico mesmo. Mas mental, com certeza o Michael ganha do Franklin, né? Eu acredito. O Franklin, claro, ele mata, é um criminoso, mas ele não é movido por prazer, caos ou frieza É verdade. absoluta. Ele quer Ele é subir mais na pé no vida, chão. quer estabilidade, quer sair da periferia. Desenho é bom. Mas ele não demonstra aquela energia predatória que você vê em personagens como o Trevor, ou a frieza quase desumana do Cloud. Resumindo, ele é ambicioso, mas sei quem é não Cloud. cruel por natureza. Sexto. What choice? Não. My job. Yeah, well, call one of the other kids, the one you ain't ashamed of. Quem que é esse? Esse é do. Não sei. Nada, nada, nada. Em sexto lugar, colocamos Luiz Fernando Lopes. E antes que alguém pergunte, eu não vou falar do Johnny, porque eu só joguei a DLC do Gay Tony. Ah. Hum. É da DLC do GTA 4, né? Eu não faço ideia, nunca vi nada sobre. Então, eu prefiro analisar só quem eu realmente conheço, né? A ideia aqui é ser justo Não com a minha conheço. experiência. O Luiz, pelo que eu entendi dele, cara, ele é um dos protagonistas mais equilibrados da franquia, né? Claro, ele é psicopatão também, ele admite que gosta de matar, mata a galera e volta Oficina pro clube é dançar e resenha. abrir champanhe lá. No jogo ele enfrenta forças paramilitares, operações com armamento pesado, situações aéreas e explosivas que exigem adaptação rápida. O nível de ameaça que ele encara é consistentemente alto, e Luiz é bem eficiente. Ele não é exagerado como personagens a seguir da lista, mas é eficiente. Ele é técnico, move-se bem, reage bem, atira bem. Ele funciona como um operador profissional. Outro ponto importante de se mencionar é sua estabilidade psicológica. O Luiz não mente pra si mesmo. Cara, GTA Ele 4 é admite bom, né? que é um assassino de sangue frio. Não romantiza, não finge que é herói. Psicologicamente, ele poderia sair da vida criminosa se estivesse Mano, por que tá travando tanto o YouTube em 4K? Eu não faço ideia. Gostou? Cara, eu não compactuo com essas coisas, não. financeiramente seguro. Outro Não ponto compactuo. interessante é que ele não é manipulado com facilidade. Claro, ele mantém sua lealdade ao Gay Tony, mas não é cego. Ele entende os riscos, avalia situações. É um cara safo, como diria no exército. Cara, o Gay Tony realmente é gay? Eu sempre fiquei nessa dúvida, eu nunca tinha entendido porque
The Ballad of Gay Tony. Ele realmente é um gay chamado Tony? Ou nada a ver? Ou é zoeira? Não sei, não faço ideia. Porém, ele também tem alguns pontos fracos, né? Como, por exemplo, ele não demonstrou domínio territorial absoluto. O Luiz, ele não constrói um império próprio. Ele opera dentro Não posso de um opinar, não sistema, conheço. mas não no topo dele. Além disso, ele não tem uma brutalidade fora da curva. Ele é frio, mas não é implacável calculista. a nível psicopático. Sua força física também não é destaque. Claro, ele é um cara atlético, mas não há evidências de que ele seja fisicamente Mas, pô, JJ, aí eu não entendi. Porque você tá falando que ele não tem nada de bom, mas ainda assim ele tá em sexto? Sexto? dominante como os Acho que é. personagens a seguir. E quando o ranking começa a premiar extremos, ele fica um degrau abaixo. Não entendi muito bem, mas beleza. Em quinto Tommy lugar, Vercetti? eu colocaria o Tommy Vercetti. Aqui a galera vai ficar louca comigo, porque geralmente a galera lembra do Tony como o próprio Tony Montana, né? Um cara muito frio e perigoso. O Tommy É realmente verdade. é foda. Inclusive, tem, né, esperança aí dele aparecer de volta no GTA 6. Não nada confirmado, né? Mas pô, existe uma chance, eu acho. Eu não lembro se ele. Acho que ele não morre. Não, ele não morre no GTA 3. Eu não faço ideia. Nunca joguei. GTA Vice City, na real. Mas eu ouvi gente falando que pode ser que tenha algum easter egg, pelo menos, dele, né? Que ele não Vice termina City. Vice City como um simples executor de ordens. Ele termina Como como o chefe. dono da cidade. Ele enfrenta a máfia tradicional, traficantes, empresários corruptos. Não joguei, mas traições ouvi um pouco da internas, história. E mesmo assim consegue assumir o controle total do território. Diferente de personagens que são excelentes soldados, o Tommy ele vira chefe. Ele entende o poder, entende influência e entende como eliminar concorrência sem hesitar. Ele é frio quando precisa ser, é estratégico e tem uma resistência impressionante. Sobrevive a emboscadas pesadas e a pressões constantes da máfia logo no início da história. Ao mesmo tempo, ele não tem um histórico militar formal como alguns personagens acima dele. Ele é um cara extremamente perigoso, mas sua força está mais na mentalidade de império do que no combate bruto. Legal. E aqui que a gente está comparando quem seria mais forte em confronto direto, ele perde um pouco de vantagem para personagens com histórico de guerra real, frieza quase desumana ou feitos ainda mais absurdos. O Tommy é um imperador do crime, mas a partir de agora a gente vai entrar no território dos verdadeiros monstros da franquia. Aqui tem cara bizarro demais, cara. Eu devo admitir que esse é o GTA que eu menos joguei, tá? E que eu menos chegar na metade, tenho né? recordações. Então talvez eu tenha me equivocado com esse personagem. Mas enfim, comenta aqui embaixo sua opinião. Quarto lugar. Em quarto lugar eu coloco o Cloud, que diferente Não de conheço. todos os outros protagonistas, o Cloud ele não fala uma única palavra durante o jogo inteiro. Ele é traído, baleado e deixado pra Ele é o do morrer. GTA E 3? simplesmente volta eliminando todos os envolvidos sem demonstrar absolutamente nada. Sem discurso de Ele não vingança, fala? sem explosão emocional. Lá no GTA acho engraçado que o CJ e a Catalina, eles ficam discutindo um tempão, um ofendendo o outro. O CJ ofendendo a namorada do Cloud, que era a Catalina na época. E o cara, ele não liga, ele fica lá arrumando o Caraca. carro dele sem dar a mínima. É um personagem muito foda, muito frio, cara. E no quesito de ser bizarro, eu sinceramente acho ele até mais perturbador do que o próprio Trevor. Porque o Trevor, claro, ele é caótico, mas a gente meio que entende ele. A gente vê sua mente quebrada, a instabilidade, os surtos. Cara, pelo que eu entendi, a vibe desse Já o Cloud próprio- aqui que eu não Onde conheço, eu com- né, do GTA, é meio que o justiceiro, né, no começo, nada a ver. O cara meio doidão ali, meio, né, silencioso, mas que por trás era, putz, totalmente frio. Nada a ver? Tô maluco? Talvez. completo vazio, cara. Ele é Né? muito misterioso, a gente não sabe quase nada sobre ele, não sabemos o que ele pensa, o que O ele justiceiro da sente. série, no caso, né? Que ali no comecinho ele... Ninguém sabe quem é ele só fica trabalhando silencioso, todo mundo acha que ele é meio, né? Meio doidói da cabeça.
E realmente, de fato, ele era meio dodói da cabeça, né? Vai pro outro lado. O que ele quer, cara, além de sobreviver e avançar? E esse silêncio constante torna ele imprevisível de uma forma muito mais fria. Bizarro. Outro ponto interessante é o físico, né? Você pode até não saber, mas em algumas comparações dentro da franquia, o Cloud aparenta ser um dos protagonistas mais altos e fortes, chegando perto dos 2 metros de altura. O cara é um Caraca. brutamonte real, cara. Acho que é a Maria, que é a filha do Salvatore Leone, né? Eu ouvi falar que ela é uma personagem muito alta, ela tem mais de 1,80 e perto do Cloud ela parece pequena, né? Então ele é um personagem grande, imponente, e isso numa comparação de força também conta. Ah, mas o Franklin, você falou que ele é forte, tal. Uma coisa é você ser forte, bombado, outra Outra coisa coisa é é você ser um cara grande. de quase 2 metros, né? Tipo um segurança. A sua presença física pesa, o seu alcance pesa, a sua estrutura corporal pesa. Mas o que realmente coloca ele nesse quarto lugar é a ausência total de conexão emocional. Um exemplo perfeito disso é a sua relação profissional com a Asuka, e quando encontra ela morta, ele simplesmente não reage, cara. Ele nem olha Caraca. pra ela morta ali. Uma pessoa que ele parecia estar criando uma relação. Ele não fica em choque, não tem raiva, não tem vingança. Ele só continua, cara. E isso é um negócio assustador. Pelo menos pelo que a gente sabe, ele não é o mais militarmente treinado. Ele não é o mais estrategista de império. Mas ele talvez seja o mais vazio emocionalmente. É E numa verdade. linha onde alguém que não sente, não hesita e não se conecta é extremamente perigoso. É o Dexter Morgan. O Trevor, né? Terceiro lugar, Trevor Phillips. E aqui a gente entra no território do caos absoluto, né, cara? Que o Trevor, ele é sem dúvidas o personagem mais explosivo da franquia. Ele não é só violento, ele é imprevisível. Ele não age por estratégia refinada, nem por código moral. Ele age por impulso, instinto e intensividade extrema. Isso é uma Cara, é arma brabo. poderosa. Em termos de feitos absurdos, o Trevor enfrenta gangues inteiras praticamente sozinho, por motivo nenhum, só porque ele tava bravo ou porque o cara olhou torto pra ele. Ele entra em confrontos contra organizações fortemente armadas, invade territórios dominados por inimigos e simplesmente não recua. E para ele recuar, ele tem que estar numa situação muito fodida. A própria habilidade especial dele dentro do jogo é simbólica. Ele entra em estado de fúria, então ele passa a sofrer menos danos e causar mais destruição. É uma representação direta da personalidade dele. Ele também demonstra resistência física e mental impressionante. Vive em condições extremas, se envolve em conflitos constantes e sobrevive repetidamente a situações que matariam qualquer pessoa comum. É por isso que é calvo, né? Pô, é muito estresse. Entendemos finalmente por que Trevor Phillips é calvo. Além da idade, foi o estresse, né? O cara aguenta muito estresse, pô. O cara é brabo. É muita testosterona. Cara, eu diria que realmente o Trevor tá no meu top, né? Ali em top 3, pelo menos, de personagens mais fortes do GTA, pô. O cara é bizarro. E sobrevive repetidamente a situações que matariam qualquer pessoa comum. Além disso, ele já teve passado como piloto e envolvimento com ambientes perigosos, o que mostra que ele não é apenas um louco desorganizado, né? Ele tem uma competência real. Mas é claro que ele também tem seus pontos fracos, né? Porque ele é tão instável que ele pode ser genial em um momento e burro. autodestrutivo no outro. Ele age por emoção, perde o controle. E contra alguém mais frio e calculista, isso pode ser explorado, né? Mas acima dele estão personagens que unem essa brutalidade com disciplina ou força física e, é claro, o histórico de guerra real, né? Acho que vocês já sabem quem é. Here, darling. Why don't you go get yourself something nice, okay? Acho que o próximo é o Nico Bellic. This is $7. A Denise? Nico Bellic? Jason? Nico Bellic. Nossa, o sotaque do Nico Bellic é muito bom. Em segundíssimo lugar, eu colocaria Que tem o outro nosso filho. querido, humilde Que tem outro Nico filho. Bellic. Aqui a gente não tá falando só de criminoso, né?
Estamos falando de alguém que veio da guerra, então é outro nível. Ele é da Sérvia, O Nico, não é? ele tem o diferencial mais perigoso entre todos os personagens, que é a experiência militar real. Ele cresceu em meio a conflito armado, participou de guerra, viu os amigos morrerem, traição, emboscadas. Ele não aprendeu a atirar roubando banco, ele aprendeu a sobreviver. Ele é frio, disciplinado e estratégico. Diferente do Trevor que explode, o Nico calcula as situações. Ele sabe quando avançar, quando recuar, quando executar. Em Liberty City, ele enfrenta mafiosos italianos, russos, traficantes, agentes corruptos, organizações estruturadas e sobrevive a tudo isso praticamente sozinho. Bravo. Literalmente o exército de um homem só. Mas o mais interessante também é que apesar de lidar com todos esses tipos de criminosos, ele não parece estar intimidado com nenhum deles. É o exemplo perfeito de alguém que já viu de tudo e não é qualquer coisa que abala o emocional dele. Fisicamente ele também é muito sólido, não é exageradamente grande como Cloud, Mas ele sabe lutar, né? ser, mas é forte, resistente e extremamente eficiente em combate corpo a corpo. E com armas de fogo, ele não luta bonito, ele luta pra vencer. Outro ponto forte é o seu psicológico. O Nico já passou pelo pior que um ser humano pode passar. Culpa, trauma, perdas, guerra civil. Ixi, JJ Passou vazou, pelo hein? pior que Vazou o um ser humano pode JJ. passar. Culpa, trauma, perdas, guerra civil. Então é muito pouca coisa Gravando que na tela. abala ele de verdade. Ele não entra em pânico fácil, não perde a cabeça à toa. Ele sente, mas controla. Ainda assim, é provavelmente o combatente mais completo da franquia. Experiência de guerra, habilidade com armas, frieza estratégica e resistência mental. Então, o cara é pica, é indiscutível que ele esteja entre o segundo até mesmo o primeiro lugar. Só que, cara, o do primeiro lugar é impossível não colocar ele, e eu vou argumentar sobre isso, né? Você já sabe quem é, né? CJ. Cara, mas assim, faltou o Jason, né? Acho que dava pra incluir ele. A gente tem até que bastante informação, mais ou menos. Mas dá pra deduzir aí, né? Talvez ele faça um entre aspas ali do Jason, né? Cara, o CJ é... What's up with you? É importante So with you. esclarecer que na vida real, se fosse uma situação de combate na vida real, eu provavelmente apostaria no Nico ou no Eu também. Cloud como vencedor, né? Se eles se encontrassem. Por causa que o Nico tem uma experiência militar real e treinamento de guerra. Características que no mundo real dariam enorme vantagem. Mas dentro do universo GTA, quando a gente olha feitos e conquistas, os do CJ são muito maiores e de certa forma até mesmo exagerados. Ele praticamente se torna um semideus dentro da lógica do jogo, dominando cidades inteiras, sobrevivendo a qualquer confronto e evoluindo fisicamente ao ponto de se tornar invencível no universo de GTA. Outra consideração interessante é o Trevor, né? Mesmo sem vencer o CJ, o Trevor com certeza o assustaria e até o intimidaria, devido à sua imprevisibilidade, sua fúria. Ele teria que lidar com o instinto selvagem de Trevor, o que tornaria sua luta extremamente tensa, mesmo que no final CJ ainda tivesse a vantagem por conjuntos de habilidades e outras questões que eu vou continuar mencionando. Acho que o Perfeito. diferencial do CJ está na combinação de tudo que um protagonista poderia ter: força física, resistência extrema, inteligência estratégica, habilidade em combate e crescimento territorial concreto. Ele praticamente desafia o próprio governo no jogo, né? Um dos exemplos mais claros disso são as missões com Torino, ou aquela de se invadir a área 69, inspirada na área 51. E nesse tipo de missão, o CJ invade uma instalação ultra secreta, cercada por forças militares altamente... Cara, mas aí, tipo assim, fica meio forçado, tá ligado? Porque ele é de fato o protagonista? Mas, né, pô, sei lá. Achei forçado. Faz sentido o que o JJ falou, que dentro do universo do GTA, teoricamente o CJ é o mais brabo, mas eu ainda acho que, né, o mais brabo seria o Nico Bellic, né? Ele ficou em segundo na lista. Mas faz sentido, dentro do GTA realmente o CJ acho que tem mais notoriedade do que o Nico Bellic, né, em termos de feitos na história ali. Mas dito isso, apostaria no Nico Bellic como o mais forte do GTA. sistemas de segurança avançados e armas pesadas e sai vivo, cara.
Em resumo, o CJ é o protagonista mais completo do GTA. Leal, estratégico, fisicamente dominante e praticamente onipresente em seu território. No universo do jogo ele sobra, mas na vida real acho que o Nico provavelmente seria o adversário Aí, ó. mais perigoso. Foi exatamente isso que eu falei. É exatamente isso, JJ. Concordo plenamente com você. E o Trevor a presença mais intimidadora. Sim. Mas é isso, cara. Concordam com a lista? Deixe seu Concordo. comentário aqui, quero ver o que vocês acham, tá? Enfim, aqui foi Faltou o JJ, Jason. Se foda, falou. Ué, mas poxa, o pessoal esperava né? Uma observação ali. Jason pode estar incluído aí entre os mais fortes. Porque a gente não sabe ainda, é real que a gente não sabe ainda. Vamos descobrir talvez final desse ano, eu espero, né? Final desse ano a gente descubra. Mas ele parece um personagem muito brabo também. E espero que se confirme a linhagem dele com os personagens de Red Dead Redemption, talvez com Arthur Morgan ou com o John, né? E é isso. Muito bom.